Aí, vamos lá. Isso aí foi as telas que ontem foram publicadas no Jornal Nacional. E a mudança é o seguinte: a reforma tributária ela é dividida em duas partes. A reforma de bens e consumos, que é essa que foi para o Congresso, que vai transformar ICMS, PIS, COFINS, contribuição social, ICMS, II, IPI, em dois impostos, IBS e CBS. São duas formas de tributação. E a segunda parte da reforma tributária é a reforma dos salários, as reformas dos encargos sociais. Uma parte da reforma, da segunda fase da reforma tributária, é a mudança do imposto de renda, onde o presidente Lula prometeu em campanha que iria colocar quem ganha um salário até R$5.000 isento. Ontem foi demonstrado, e foi matéria hoje no G1, qual era a proposta que o governo entregou ao Congresso, né, aos deputados e ao Senado, para avaliar. O próprio o presidente dos deputados, o presidente da Câmara, ele recebeu, falou que vai ser pautado, vão ter emendas. O retorno do presidente diz que pode ter emendas, melhorias, nunca para diminuir ou piorar. E a proposta do governo é esta: até 5 mil, o salário vai ser isento de imposto de renda. Os salários até 5.500, até 5.500, melhor, de 5 mil a 5.500 vai ter um desconto de 75%. Os salários de 5.500 a 6.000, 50%. 6.000 a 6.500, 25%. E os salários de 7.000 para cima vão cair na tabela progressiva de que hoje existe 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Essa é a proposta que está sendo colocada, e a gente tem que entender que o Brasil é uma empresa. E quando você reduz receita, teoricamente você teria que reduzir as despesas. Mas no Brasil a gente não reduz despesa. Ou estoura o orçamento, ou continua gastando o que está gastando. Então, a primeira parte da proposta é essa. E aí, para suprir a ausência dessa arrecadação, Wellington, me passa a pasta 2, por favor. Obrigado. Que hoje, vamos lá, hoje está em... eu passei por erro errado, esse aí seria a tela 1. Hoje está até 2.824 e vai passar a proposta para 5.000. Aí vai acontecer aquele parcelamento. A tela 3, por gentileza, Wellington. Isso. Então, o que eles estão vislumbrando? Acima de R$7.000, tabela progressiva. E quem recebe acima de 50 mil por mês, tabela progressiva e um adicional de 10%. Ou seja, para quem recebe 50 mil por mês, tabela ainda vai estar dentro da tabela progressiva. Mas quem recebe acima de 50 mil por mês, ou seja, 600 mil por ano, e nessa soma entra os salários, aluguéis, dividendos e outros rendimentos de aplicação, não vão considerar herança nem venda de bens, mas o que passar de 50 mil vai ter uma tributação de 10%, entendeu? Além da tabela progressiva. Então, esse além da tabela progressiva, eles estão utilizando como arrecadação para suprir os descontos, ou melhor, a falta de arrecadação até quem recebe R$5.000. Então, eles estão abrindo mão de quem recebe até R$5.000, da população do povo, e vão cobrar
de quem recebe acima de 50 mil reais, 10%. Além da tabela progressiva. Wellington, a próxima tela, por favor. Então, olha só. Como é que vai ser os 10% de quem ganha acima de 50 mil? Ou seja, quem ganha 50 mil é a tabela progressiva. Quem ganha entre 50 mil por 12 é 600 mil por ano. Quem ganha entre 750 mil por ano vai ser tributado, além da tabela progressiva, 2,5%. Quem ganha até 900 mil por ano, que seria 75 mil por mês, vai pagar um acréscimo de 5%. Tabela progressiva mais 5%. Quem recebe até 1,50 milhão por ano, ou seja, 87.500 por mês, doutora Thalita, tá nessa aí, hein? Além da tabela progressiva, vai pagar mais 7,5%. Entendeu? E aí pega o doutor Rian. E aí vai pegar o doutor Rian, que recebe acima de 100 mil por mês, acima de 1.200.000 por ano, além da tabela progressiva, vai ter um acréscimo de 10%, ou um complemento até chegar a 10% do salário. Então, o que acontece? A ideia que o Lula lançou, via Haddad, e entregou para a Câmara dos Deputados e Senado avaliar, e qual sofrerá algumas alterações, porque nada passa incólume pelos deputados e pelos senadores, é que eles vão compensar a arrecadação da população que ganha até 5 mil, um complemento da tabela progressiva para quem ganha acima de 50 mil reais. É interessante, e eu acho bastante justo. Não que quem ganhe mais não pague mais, mas é uma forma de você ter uma reforma tributária da parte salarial mais justa, porque realmente quem ganha 1.200.000 só pagaria tabela progressiva, e aqui ele está colocando quem ganha acima de 1.200.000 por ano vai ter que arrecadar ou complementar a tabela progressiva até em 10% da arrecadação, ou seja, até 120 mil de imposto de renda no ano. Eu só não acho que isso vai passar, né? Porque isso vai pegar a metade dos deputados lá, né? Então, isso... Não, Luiz Cláudio está sem som. Eu não escutei seu comentário. Vai pegar o judiciário também. Exatamente, entendeu? Então vai começar a dizer que é inconstitucional, vão começar a dizer que é ilegal. Numa tela atrás, não precisa voltar na Wellington, mas eles falam sobre tributar os dividendos. Eu acho uma injustiça. Por quê? Porque a empresa, por exemplo, você é dono de uma empresa, e aí você aporta capital, faz gerar o teu dinheiro, paga impostos sobre tudo que você produzir. Aí você tem o lucro. Quando você divide o lucro com os sócios, e aí do lucro, 10% vai ser tributado. Entendeu? E aí a parceria Thalita e Rian vai ser tributado em 10%, o que hoje não deveria, porque a empresa já paga os impostos, mas não, quando transfere para o sócio, já transfere líquido de impostos, porque já foi tributado. Vai ser considerada uma bitributação. Por quê? Você vai pagar imposto na empresa e depois no dono da empresa que está recebendo os dividendos. Então, eu acho que isso não passa, mas vai ter que ter algum ajuste. E aí, vamos ver cenas dos próximos eucaliptos.